A crise de 1929, no período entre guerras, como aconteceu, por que aconteceu, qual foi a solução para ela, o que ela afetou, quais foram os seus reflexos no Brasil. Bom, a crise de 1929, um resumo bem rápido, uma síntese, nada mais foi do que uma crise de superprodução, onde as nações da Europa, os países dependiam da economia dos Estados Unidos. E a doutrina econômica era o liberalismo econômico, uma mentalidade herdada desde o século XVIII, onde o Estado não podia intervir na economia. Bom, na primeira Revolução Industrial, lá em 1750, 1870, século XVIII, XIX, o capitalismo ele era liberal, ou chamado liberal ou concorrencial. E a doutrina econômica era o liberalismo guiado pela livre concorrência. O que era livre concorrência? Era a não intervenção, não é necessário a intervenção do Estado na economia. E era tipo assim, o Estado não pode intervir na economia porque se acontecer alguma coisa de errado, a economia ela vai se consertar, o mercado ele vai se arrumar por ele mesmo. Então, o liberalismo era a tese de que o Estado não deveria intervir na economia porque ela funcionaria segundo a lógica do mercado, guiada pela livre concorrência. E esse excesso de liberalismo foi um dos fatores e um dos elementos principais para poder entender a crise de 1929, né? Tanto que a partir da segunda revolução industrial, o capitalismo ele passa a ser monopolista ou financeiro, e foi a partir da primeira guerra, e esse capitalismo financeiro ele se consolidou a partir da Primeira Guerra Mundial. E após a crise de 1929, esse liberalismo clássico ele foi substituído pelo keynesianismo, o welfare state, o bem-estar social, né, onde o Estado já passou a se meter na economia. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, eu fiz um vídeo da Primeira Guerra Mundial e falei que os Estados Unidos participando da guerra ali ia influenciar lá na frente na crise de 1929. Então, durante os 3 anos da Primeira Guerra, os Estados Unidos não se envolveu no conflito. Ele fornecia armas, alimentos e empréstimos para a Europa. Outra coisa também, os Estados Unidos ele não sofreu ataque no seu território. A guerra ela se concentrou lá na Europa. Então, os Estados Unidos ele era um grande fornecedor e a indústria dos Estados Unidos cresceu muito durante a guerra. Então, como a Europa estava ocupada pela guerra, ela não tinha capacidade de fornecer bens de consumo suficientes nem para o seu próprio mercado interno, quanto mais para exportação, para ajudar outros países. Essa lacuna deixada pela indústria da Europa, os Estados Unidos aproveitou dessa lacuna e começou a fornecer coisa para a Europa, alimentando mais ainda a indústria estadunidense. Porém, os Estados Unidos não era capaz de abastecer toda essa demanda, o que contribuiu também para as nascentes indústrias dos outros países, como, por exemplo, o Brasil. Então, com esse desabastecimento mundial, alguns países viram suas indústrias darem um leve up, assim, como foi o Brasil, eu já falei no vídeo da Primeira Guerra. Depois de 1918, a Europa estava arrasada, então não tinha condições suficientes ainda para gerir a sua indústria. Então, os Estados Unidos continuou crescendo. Os Estados Unidos era responsável por mais de 40% da produção industrial do mundo. Então, essa foi uma época de prosperidade, assim, sem precedentes para os Estados Unidos, né? E a grande produtividade dos Estados Unidos, como eu disse, era responsável por mais de 40% da produção industrial do mundo. O mundo era totalmente dependente da economia dos Estados Unidos. E com o objetivo de aumentar esse mercado de consumo, o desenvolvimento e a manutenção dessa prosperidade, os Estados Unidos começou a divulgar o American Way of Life. O que era esse American Way of Life? Era o jeito de vida americano, bem assim, comercial de margarina, e isso era difundido principalmente através da indústria do cinema. E o modo de vida estadunidense era o quê? Uma sociedade consumista. Filmes com eletrodomésticos de última geração, todo mundo feliz, comercial de margarina. Então começava a ser difundida as ideias de sonho americano. Porém,
para garantir o mercado aos produtos estadunidenses e eliminar qualquer possibilidade de vestígio socialista, era possível investir na economia europeia. E esse investimento fez a indústria na Europa crescer, né? E também as indústrias nascentes na América Latina faziam com que o mercado consumidor, que antes era voltado para os Estados Unidos, diminuísse cada vez mais, afetando assim a economia dos Estados Unidos, né? E esse liberalismo econômico que eu falei foi um dos agentes, assim, dos fatores, um dos elementos principais também da crise, uma vez que não havia um agente regulador da economia. Então, a crença nos poderes da empresa dos Estados Unidos levou também a uma supervalorização das ações. Então, esse descompasso entre consumo e oferta fez para que houvesse deflagração da crise, né? Então, apesar de ter empresas grandes e por um tempo essas empresas grandes realmente venderem muitas ações, era questão de tempo até acontecer a crise, porque se eu produzo muito e não tenho para que vender, o preço cai. Se eu estou produzindo muito e eu não tenho para que vender, eu vou diminuir o meu preço, gerando uma desvalorização das minhas ações. Então, a crise de 1929 foi uma crise de superprodução e de subconsumo, né? Produzia muito, não tinha para quem vender, quem vai consumir isso tudo? Então, a crise ela se deflagrou no dia 24 de outubro de 1929, porque desse dia eu não faço a mínima ideia. Foi chamada de Quinta-feira Negra, quando milhões de títulos de empresas dos Estados Unidos foram oferecidas no mercado sem encontrar compradores. Então, muitas ações elas foram postas para vender, só que não encontrava compradores, então o preço baixava ao ponto de não valer nada. De 1929 a 1933 foi o período mais crítico da Grande Depressão, dessa depressão, em que mais de 60 mil empresas faliram nos Estados Unidos e houve um desemprego assim exacerbado, atingindo mais de 15 milhões de pessoas. A quebra da Bolsa de Nova York afetou a economia de forma global, né, já que o mundo dependia da economia dos Estados Unidos, como eu falei. Os Estados Unidos ele era o maior credor e um investidor mundial. Diante dessa crise, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Hoover. Ele entre 1929 e 1933, e ele se recusava a adotar medidas em que o Estado deveria intervir na economia, né? As teorias do liberalismo econômico eram muito fortes. Então, a crença e o consequente crescimento da crise fez com que o democrata Franklin Delano Roosevelt fosse vitorioso nas eleições. Então, em 1933, quando ele assumiu a presidência, o Roosevelt, ele lançou o New Deal. O que era o New Deal? Um plano econômico onde o Estado deveria, obviamente, intervir na economia para que essa economia saísse dessa crise. Esse New Deal ele foi inspirado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, e ele defendia a intervenção estratégica do Estado na economia como forma de gerar emprego pleno para aumentar o consumo. Então, o New Deal foi uma tática para aumentar o consumo. Alguns inimigos do Roosevelt, políticos do Roosevelt, chegaram a relacionar as práticas intervencionistas que ele estava querendo difundir com o socialismo, né? Um dos pontos do New Deal era a diminuição da jornada de trabalho, porque se eu trabalho menos, o resto das minhas horas que eu não vou trabalhar vai dar emprego para outra pessoa, gerando renda para essa pessoa, gerando consumo. A proibição do trabalho infantil, já que uma criança recebe bem menos que um adulto, o adulto recebe mais, pode comprar mais. A criação do salário-desemprego para que a população tivesse renda e, consequentemente, pudesse consumir. Fortalecimento dos sindicatos para que lutassem por um salário maior. Frente de trabalho, obras públicas, né, o Estado gerando emprego. Criação de um fundo que incentivava a poupança para os bancos poderem crescer, porque um sistema bancário forte de um país, ele financia o desenvolvimento dessa nação. A criação do NIRA, National Industrial Recovery Act,
que tinha como função principal limitar a produção industrial a níveis compatíveis com a demanda para não acontecer uma superprodução demasiada de novo, e a Lei do Ajustamento Agrícola, que previa a concessão de empréstimos aos fazendeiros para que eles diminuíssem a produção, evitando uma superprodução agrícola. Obviamente, o Estado precisou gastar money para isso, o que gerou uma inflação por ele mesma controlada. Então, os Estados Unidos precisou emitir mais papel moeda, o que obviamente gerou uma inflação, só que foi controlada por ele mesmo. Então, a solução da crise de 1929, ela veio por medidas intervencionistas e também em foco, em parte, também a solução, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países que foram atingidos pela crise, também pela corrida armamentista. Como eu disse, a crise de 1929 aconteceu no período entre guerras. E a corrida armamentista que estava acontecendo nesse período contribuiu também para diminuir a crise, uma vez que o aumento do contingente militar em vários países da Europa e o desenvolvimento da sua indústria bélica aumentaram a oferta de emprego. Com isso, a economia europeia se aqueceu, refletindo em outras partes do planeta. Bom, quais foram os reflexos dessa crise no Brasil? Teve reflexos políticos e econômicos, obviamente, como toda crise. O produto mais importante no Brasil era o café. Desde o século XIX, era o café, que tinha como principal comprador os Estados Unidos, né? Então, uma crise de superprodução no Brasil também. Então, a falta de consumo mostrou a fragilidade de uma produção agroexportadora pouco diversificada, né? Então, isso foi muito ruim, a perda desse consumo, porque, obviamente, a perda dos lucros que o Brasil obtinha por causa do café também, paralelo a isso, havia a necessidade de importar produtos industrializados. Isso gerou um déficit na balança comercial brasileira. Nessa época da crise de 1929, no Brasil estava acontecendo a chamada política do café com leite, onde os governadores de Minas Gerais e de São Paulo revezavam o poder. Então, os cafeicultores, né? Minas Gerais indicava um candidato, São Paulo apoiava. São Paulo indicava um candidato, Minas Gerais apoiava. Então, em uma eleição, né? O presidente era Washington Luiz. O presidente, ele era Washington Luiz, representante de São Paulo. Então, de acordo com essa política, o próximo presidente deveria ser um representante de Minas Gerais, o Antônio Carlos. Só que devido a essa crise, São Paulo rompeu com esse acordo e lançou Luiz Carlos Prestes, representante paulista. Minas Gerais, então, uniu-se ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando uma aliança liberal que lançou a candidatura de ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa como vice. Aí aconteceu o Júlio Prestes, ele acabou vencendo na urna. Eu acho que eu falei Luiz Carlos Prestes, mas é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, ele acabou vencendo na urna, só que João Pessoa, ele foi morto na Paraíba e desencadeou um processo que ocasionou na derrubada da República Velha no Brasil, ocorrendo o golpe, a Revolução de 1930 de Getúlio Vargas. Então, a crise de 1929 ela teve um reflexo tanto político quanto econômico no mundo todo. Os efeitos dessa crise também foi fundamental para a implementação de regimes fascistas, que consideravam o excesso de democracia e o excesso de liberalismo responsáveis pela crise. Então, os adeptos da extrema-direita construíram um discurso de combate ao desemprego, como, por exemplo, Hitler, e a exaltação do nacionalismo, né? A crise de 1929, que afetou também a Itália, aumentou o prestígio de Mussolini e possibilitou a expansão das ações militaristas, que acabou sendo um dos responsáveis para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, a crise de 1929, que vem desde lá, da Primeira Guerra Mundial, que eu falei, que teve reflexo, onde os Estados Unidos, ele era o credor, investidor e etc., também vai ter reflexo
que foi um reflexo disso, vai ter reflexo na Segunda Guerra Mundial. Então é isso, a crise de 1929, em resumo, é uma crise de superprodução, onde todo mundo dependia dos Estados Unidos, da economia dos Estados Unidos, teve reflexo tanto político quanto economicamente no mundo todo. Gerou supervalorização das ações, se eu produzo muito, não tenho para quem vender, meu preço cai, desvalorizando as minhas ações, desvalorizando os meus produtos, não tenho para quem consumir, gera desemprego, desigualdade, e é isso. Beijos.